Boa noite a todos que estão aqui hoje, quem está também nos acompanhando através do clique, através do ponto da notícia. Hoje, na verdade, o que me trouxe aqui à casa é para poder explicar para vocês dois projetos de lei que chegaram, que eu acredito que tenham sido analisados hoje à tarde por vocês, para a semana que vem entrar em pauta. Que o primeiro é em relação a um financiamento que o município de Mercedes vai estar encaminhando diretamente com a Caixa Econômica Federal. Esse financiamento, o município de Mercedes estaria hoje fazendo solicitação de 3 milhões de reais, sendo hoje que a capacidade de financiamento da prefeitura é de 5 milhões e 300. Então ele fica bem abaixo hoje da quantidade que nós teríamos para poder pedir em forma de financiamento. O que nós queremos fazer com esses recursos? Então, com esses 3 milhões, nós vamos fazer 4 projetos, mais 3 ações diferentes. A primeira ação, nós vamos estar revitalizando toda essa rua que passa aqui logo acima da Câmara Municipal, que é Oswaldo Cruz, onde nós vamos estar alargando ela, porque a gente percebe que aqui tem uma concentração muito grande de carros, e isso vem comprometendo um pouquinho o fluxo de quem vai e de quem vem, colocando inclusive em risco todos os usuários desta rua Oswaldo Cruz. Então fizemos um projeto para alargar essa pista, onde nós vamos estar entrando com o processo licitatório logo após a aprovação desse financiamento para o município de Mercedes. E com isso nós temos certeza que, além de levar mais segurança para a nossa comunidade, nós também vamos estar embelezando ainda mais o nosso município com essa revitalização, pois junto com ela também nós vamos estar alterando a iluminação. Numa outra ação semelhante como essa, nós também vamos estar revitalizando mais uma rua, que é a Mário Tota. Porque hoje, quando você chega no município de Mercedes, você chega até a Avenida João 23, na esquina do Mercado Rainha, a sequência dessa rua também teria espaço suficiente para fazermos o alargamento. Então, a ideia hoje vai ser alargar essa rua, fazer galeria no que falta, mudar também a iluminação dela, para justamente justamente para a gente dar a continuidade nessa avenida e pela mesma forma daqui, porque é uma rua hoje que tem bastante acesso e a gente sabe que ela é uma continuidade da avenida que dá acesso ao município. Então nós temos o dever, inclusive, de poder cada vez estruturar mais e melhor o nosso município. Inclusive, essas duas ruas já ocorreram indicações aqui nessa casa para que a gente faça essa revitalização. Então, com esse financiamento, vai dar em torno de 1 milhão e 300 estas duas ações, destas duas avenidas que nós vamos estar revitalizando. A segunda ação que nós vamos estar fazendo vai ser um sistema energético fotovoltaico. Então, assim, nos últimos tempos, todos perceberam que as pessoas estão falando muito em energia renovável, falando muito em energia limpa. Então, no município de Mercedes, nós tomamos a decisão de iniciar um projeto maior, justamente falando em energia renovável, energia fotovoltaica. Então, para isso, nós pedimos um orçamento e nós vamos estar, dentro desse financiamento, disponibilizando aí um projeto mais ou menos no valor de 1 milhão de reais para que nós colocamos placas, para a captação de energia solar e, com isso, reduzindo a nossa fatura de energia elétrica. Hoje nós temos uma média de 52, 56 mil reais mensais a nossa fatura de energia elétrica, e com esse projeto nós vamos conseguir reduzir aí em torno de 40% a 45% a nossa despesa em energia. Sem dúvida nenhuma, esse projeto vai ser um projeto inovador também, um dos primeiros municípios que faz, mas o objetivo não é somente a inovação, é dar um bom exemplo, é mostrar que vale a pena a gente trabalhar com projetos de energias renováveis. Então nós vamos estar dando o primeiro passo agora
e nós temos dois possíveis projetos. Um, que é aproveitar o telhado do ginásio dos Fortes para poder colocar as placas, ou a outra alternativa, que é o que nós estamos achando que é o que nós vamos aderir, que vai ser fazer uma nova cobertura de estacionamento na prefeitura, aqui na lateral e no fundo. Então, todo esse estacionamento, toda a cobertura dele seria com as placas para captação de energia. Então, a gente estima aí realmente de uma redução quase de 50% na nossa fatura de energia, com esse valor que eu falei para os senhores, que a gente vem gastando, e esse financiamento nós temos 2 anos de carência para pagar. Então, somente na economia que nós vamos fazer nos 2 primeiros anos de carência, nós vamos estar fazendo uma economia de em torno de R$450 mil na despesa desses 18 meses da energia. Eu considerando dos 2 anos de carência, mas eu só estou considerando 18 meses, que pode ser que leve 2, 3 meses até a gente fazer o processo com a Copel, para que essa fatura comece a ser gerada dentro da fatura da Copel e depois retorne para o município. Então, esse valor é 450 mil, eu estimei somente aí sobre 18 meses. Aí, o terceiro projeto que nós vamos estar fazendo vai ser de asfalto para o interior. A princípio, nós fizemos uma parceria com a Itaipu Binacional, onde nós estaríamos fazendo 16 quilômetros de pavimentação poliédrica. 3,6 já vem sendo realizados no Arroio Iguaçu, 1,7 seria esse acesso aqui do Trevo, descendo para Mineira, Forquilha, e o restante ainda nós estaremos licitando. Só que nós fizemos uma parceria, inclusive passou aqui na Casa de Leis, que nós filiamos ao Sindepar, que é um consórcio de asfalto. Esse consórcio ele faz pavimentação sobre pedra irregular, faz pavimentação asfáltica normal e também faz pavimentação asfáltica sobre solos. Então, o nosso secretário de obras, nosso secretário de administração, foi no município aqui próximo conhecer a sistemática para fazer asfalto sobre o solo diretamente. Então, ele aprova, realmente o resultado é muito positivo. As nossas estradas, pelo fato de a gente ter sempre trabalhado muito com a readequação ou solo brita, já é uma estrada bem compactada. Então, trabalharíamos mais ou menos com 15 centímetros de tachão e também com pedrisco, e depois uma camada de 3 a 3,5 centímetros de asfalto sobre esses trechos. Nós pedimos, então, autorização para a Itaipu Binacional em relação a fazer a alteração, em vez de fazermos pavimentação poliédrica, partirmos diretamente para esse asfalto. Pedimos primeiro neste trecho aqui, que desce do Trevo sentido Sanga Mineira e Sanga Forquilha, onde a Itaipu nos respondeu na semana passada, autorizando a substituição do projeto. Então, a gente não vai mais fazer a pavimentação poliédrica, mas vai fazer diretamente o asfalto neste trecho, já até como teste. 100% as pessoas vão ver, vão aprovar, e continuamos fazendo o restante dos trechos. Então, essa outra parte dos 3 milhões que nós vamos economizar, tirando o projeto fotovoltaico e tirando a revitalização das 2 avenidas, vai ser todo ele usado para contrapartida desse projeto, então, que nós fizemos com a Itaipu Binacional. Então, sobre o financiamento, era isso só que eu queria dizer para vocês, explicar para vocês. Dentro da condição de financiamento, nós já fizemos o cálculo, quanto que nós vamos estar pagando mensalmente nessa parcela de financiamento. Essa parcela vai chegar ao teto máximo de R$47 mil mensais. Só que nós olhamos pelo lado que a gente vai fazer de economia com esse processo fotovoltaico. Se nós conseguirmos hoje economizar mais ou menos 50% da nossa energia, então de 56, vamos arredondar aí para R$25 mil mais ou menos. Então, essa parcela é 47, mas conseguir economizar R$25 mil mensais, efetivamente essa parcela que nós vamos estar pagando será somente em torno de R$22 mil mês. Então, nós estamos aproveitando uma forma correta de se reaproveitar o sol aqui na nossa região, que é uma região muito rica de sol, criando esse sistema fotovoltaico de energia, e também com isso a gente consegue amenizar bastante o valor da nossa parcela, porque paga-se os R$47 mil mensais depois de 2 anos de carência, mas também a gente passa a pagar somente da fatura de energia. Depois eu vou abrir para perguntas e vou passar logo para o próximo projeto de lei que vem, depois eu abro pergunta então para todos os questionamentos, tá? O segundo projeto de lei que veio aqui para casa foi em relação a uma alteração que nós vamos ter que fazer com o nosso
com o nosso controle interno. Em 2005, nós criamos uma lei, que foi a Lei 419, de 25 de fevereiro de 2025, onde nós criamos o sistema de controle interno do município. Na época, o Tribunal de Contas recomendava que fosse concurso público, isso lá em 2005. Hoje, o entendimento do Tribunal de Contas e do Ministério Público é diferente. Hoje, eles acham que um controlador interno, ele não pode ser efetivo. Tem que existir uma rotatividade nessa função, justamente para não criar vícios, costumes, manias. Então, ele sugere que não seja, então, um concursado, mas sim que haja essa rotatividade. Então, nós mandamos aqui para casa um projeto de lei, alterando esse que a gente já tinha criado lá em 2005, e esse projeto de lei, tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público, ele permite que a gente contrate uma pessoa por um determinado período para poder ficar fazendo a função de controlador interno comissionado da administração, ou a gente reaproveitaria já um funcionário de concurso, desde que ele se enquadre dentro das regras hoje do controle interno, que tem que ter formação, ou jurídica, ou contábil, ou senão de administração. Então, nós tomamos a decisão, para não fazer a contratação de mais uma pessoa, nós tomamos a decisão nesse projeto de lei que veio para vocês viram ele, acho que antes de vir para cá, né? Então, nós tomamos a decisão que a gente vai reaproveitar sempre uma pessoa do quadro, tá? Então, essa pessoa vai ter uma gratificação de 30% e ela sempre vai ser substituída de acordo com o PPA. O PPA, vocês sabem que ele vale para 4 anos e ele sempre pega o primeiro ano da próxima gestão. Então, o PPA que está vigente hoje, ele vai ser até 2022. Então, a pessoa que vai ser indicada, que nós ainda não sabemos quem, até porque a gente primeiro quer deixar o projeto de lei passar aqui pela casa, seria contratada e ela ficaria durante a vigência do PPA. Então, 2022, que seria, então, o momento de substituir ela. Então, dentro da nossa proposta que está vindo para casa, essa substituição ela será sempre de 4 em 4 anos, seguindo o PPA do município. Aproveitando aqui, eu quero só fazer um pedido para todos os vereadores, fazer um pedido para todas as pessoas que estão em casa nos assistindo. Na verdade, não é um pedido, é um apelo. Nós estamos vivendo uma fase bem complicada em todo o país, e aqui não é nada diferente em relação à dengue. Semana passada eu acabei fazendo um vídeo, né, que eu coloquei aí nas redes, apelando, na verdade, para as pessoas que colaborem conosco. A situação não está fácil. Nós estamos aí dia por dia enfrentando problemas, nós estamos praticamente fazendo uma força-tarefa aí de grande parte do funcionalismo focado diretamente nesse controle da dengue. Final de semana tivemos chuvas novamente, então o risco está aí iminente de novo, porque choveu, hoje um sol bastante quente em cima, então a multiplicação é muito rápida em relação ao Aedes aegypti. Então eu peço a todos vocês que assistindo, dos nossos vereadores, por favor, que nos ajude, porque somente quem já passou por isso sabe que não é, dengue é uma coisa comum, é comum, mas ela é preocupante. E todos sabem que o risco de depois de uma segunda ou terceira contração de dengue, você pode ocorrer de ter a dengue hemorrágica. E nós não queremos esses números, porque todos nós temos famílias, todos nós temos filhos, e não é fácil você ver aí um filho, um adulto, uma pessoa de idade passando por isso. E quem pode fazer diferença em relação a isso somos todos nós. Então eu peço a todos os vereadores, a todos que estão nos assistindo, se vocês chegarem a saber de algum lugar, ou seja um vizinho, ou seja na casa que tiver alguma dificuldade, nós estamos aí realmente para poder contribuir. Nós precisamos que vocês nos informem. O município de Mercedes é um município de extensão muito grande. Então nós precisamos que vocês nos ajudem, que vocês apontem para nós aonde são possíveis focos, aonde pode ocorrer essa possibilidade dessa proliferação, para que a gente consiga resolver o mais rápido possível esses focos. Aí algumas pessoas podem pensar, mas já vai esfriar mês de maio. Não, nós já tivemos aí, e tem os números que mostram isso, no mês de junho, no mês de julho, com casos de dengue ainda. Então não dá para dizer que somente isso é no pico do verão. Não é. Enquanto tiver sol, enquanto tiver calor, o mosquitinho está proliferando. Então não existe época. Então quanto mais rápido a gente conseguir resolver esse problema, nós vamos estar resolvendo. Eu ia fazer 2 comentários sobre indicações
que foram feitas hoje à noite, já para adiantar algumas respostas, mas eu só tenho 4 minutos aí, então eu prefiro abrir para perguntas, tá? Então, se algum dos vereadores gostaria de fazer uma pergunta, por favor, se sinta à vontade. Gostaria de fazer pergunta, sim, prefeito. Prefeito, principalmente, a capacidade, eu gostaria de saber como que está a capacidade de endividamento do nosso município. A senhora falou de fazer um empréstimo de 3 milhões, somando-se todos os empréstimos, financiamentos que o município possui, maquinário, equipamentos, caminhões, ciclovia, enfim, tudo que atinge nesse sentido, de como se encontra a situação do município hoje, qual que é o valor que o município paga por mês com esse empréstimo, com esses financiamentos, fora esse que pretende ser feito. Eu não me lembro de cor quanto que nós temos, mas eu posso até mandar aqui para vocês sem problema nenhum. Mas hoje nós temos a condição de financiarmos até 5 milhões e 300 mil. Hoje essa é a condição de financiamento do município. Isso que, para poder fazer financiamento, somente é considerado recursos livres. No caso dos royalties, que é uma grande preocupação que todo mundo tem em relação a 2023, ele não entra na receita para financiamento, tá? Ele é somente de recursos livres, que seria o FPM, ICMS e alguns outros que entram como livres. Mas 5 milhões e 300 hoje é a nossa condição. Então, na questão assim, porque a gente se preocupa até pelas futuras gestores que virão assumir esse município, né? Porque hoje nós não podemos comprometer o município de uma forma, de repente, assim, que um futuro gestor não possa vir trabalhar da forma que precisa ser feito dentro do nosso município. Então, como bem dizer que hoje o financiamento tem capacidade de 5 milhões, faria 3 milhões de empréstimos, ficariam então mais 2 milhões para futuro empréstimos dentro do município para qualquer outra obra. A conta não é bem assim que ela funciona. A Caixa nos ofereceu 2 milhões e 700 por ano. Cada ano nós poderíamos financiar até 2 milhões e 700, direto pela Caixa Econômica Federal. Então, não há esse comprometimento, então nós não seríamos responsáveis em fazer isso, até porque aqui é uma cidade onde todos nós moramos e todo mundo sempre sonha em fazer o melhor pelos seus. Então, nós jamais seríamos responsáveis de fazer financiamentos e comprometer futuras administrações, isso de forma alguma, né? Então, a previsão da Caixa para os 10 anos, só para você ter uma ideia, vereador, os 10 anos nós poderíamos financiar 27 milhões nos 10 anos futuros para o município de Mercedes. E como o tempo é curto, prefeito, também a respeito da questão dessa obra que será feito, um empréstimo para esse fotovoltaico e energia solar. Ele cobriria todos os prédios públicos ou só a prefeitura municipal? Porque a gente sabe que o investimento seria bastante alto e os custos retornando com a economia seria praticamente na metade do financiamento. Então, só para saber se ele vem ser só do passo municipal ou vem ser de todos os prédios públicos. Não. Hoje, todas as repartições públicas estão concentradas no mesmo CNPJ, que é o CNPJ da Prefeitura do município de Mercedes. Todo o nosso interior, todos os lugares onde é que nós temos hoje o nosso sistema de água, tudo hoje se concentra num único CNPJ. E a despesa desse CNPJ hoje é de 52 a 56 mil reais por mês. Então, quando a gente fala desse projeto fotovoltaico, a gente se refere ao município de Mercedes. Então, esse desconto será sobre a fatura total do município. Lembrando que a maior despesa nossa não é nem no passo municipal. A maior despesa hoje que nós temos é o nosso sistema de água. Dos 56 mil reais que nós gastamos mensalmente, mais de 20 mil reais somente é o sistema de água. Teria mais algumas perguntas pelo tempo que já esgotou. Eu vou depois então me pronunciar a respeito disso. Obrigado. Se a presidente me permitisse, me desse mais alguns minutinhos, porque eu gostaria que todas as dúvidas que vocês tivessem, que vocês tirassem enquanto eu estou aqui, porque enquanto acho que eu tenho a condição de clarear dúvidas, eu preferia, se a presidente me permitisse, mais alguns minutos. Sim, deixo o livro para vocês. Eu gostaria de conceder mais espaço a respeito do problema que nós temos enfrentando dentro do nosso município a respeito da dengue. A gente sabe que semana passada foi feito um rastão dentro do nosso município, mas foi feita coleta só das margens das residências, que eram fora das residências, fora do cercado, e a gente fez então essa coleta desses entulhos de novo dentro do nosso município. Mas a gente observa que, na verdade, essa coleta ela é feita mensal, às vezes passa um pouquinho,
e ela não vinha apresentando esse problema do mosquito da dengue. Então esse problema está relacionado em algumas moradias dentro do nosso município, que ele concentra sempre no fundo das residências. De repente possa instalar o problema que nós não temos acesso para chegar até lá. Então eu não sei de que forma poderia ser visto essa situação, para que pudesse, dessa forma, as agentes pudessem ter esse acesso juntamente com a prefeitura que faz a coleta de entulhos, para poder revisionar o fundo dos lotes de nossas residências dentro do município, para que dessa forma pudesse estar removendo possíveis entulhos que de repente não venham até a frente de suas residências. Sim, na verdade começou na sexta apenas, né? Na sexta foi feita a coleta do que já estava depositado, mas a campanha não para. Ela vai ser enquanto precisar, ela vai estar ocorrendo. E dentro das propriedades, vereador, na verdade quem tem o dever de fazer a limpeza do seu terreno é o próprio morador. Então por isso que nós fizemos aquele apelo na semana passada, para que cada morador limpe o seu terreno, leve até a frente da casa, que nós vamos estar, nós quando eu digo a administração municipal, vai estar passando, fazendo a recolha desses entulhos. E realmente os registros que nós tivemos, o material que nós recebemos, ele é assustador, mas ele é assustador realmente dentro das casas, sim. E também uma outra coisa que nos deixa muito sentido, é que muitas pessoas resolvem limpar o seu terreno e sujando o terreno alheio. Então a gente percebeu que muita gente fazia a limpeza do seu lixo e ia nas beiras, ia na beira de um loteamento, jogava todo o lixo lá, aonde nós temos áreas de preservação, as áreas verdes, as pessoas vão e jogam o lixo nas beiras das áreas verdes. Não tem para que fazer isso. Quando tem sujeira, tem entulho, liga que a prefeitura vai lá recolher, mas a partir do momento em que estiver na rua depositado, porque é de dever. Não tem lógica o município colocar a sua equipe para entrar dentro das propriedades das pessoas fazer a limpeza. Passa a ser uma coisa totalmente ilógica. Então o nosso pedido é para que cada um faça a sua limpeza, coloque na frente, que a prefeitura vai passar recolhendo. Aqui comentando sobre isso, não generalizar a questão das residências. Algum lugar sempre tem essa questão de problemas com o acúmulo de alguns materiais que não devem ficar lá. Eles sabem muito bem disso daí. Mas o que eu quero dizer, que de repente por causa de um lugar dentro do município, acaba se tornando uma epidemia, é o que está acontecendo. A gente sabe que hoje uma epidemia grande que aconteceu vem do próprio prédio público que nós temos acompanhado, que é aqui do colégio o municipal, onde existe uma cisterna, que lá tem uma grande quantia de criador do mosquito e que foi tomada as providências. Então o que eu quero dizer, de repente sem o conhecimento do local, se não haver um acompanhamento, acaba se tornando um caso que acaba se generalizando dessa forma dentro do nosso município. Inclusive, estive olhando no parque novo que foi inaugurado no bairro Bela Vista ali, os pneus que foram colocados lá também, lá existem pneus com água dentro. Então até conversando com o vereador Marcelo antes, já parece que vai tomar providência amanhã de ir lá e furar os pneus que existem no nosso bairro, que foi feito ultimamente, o parquinho lá também. Sim. Que bom, eu agradeço por ter avisado, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa que nos avise onde está, para que a gente consiga lá resolver. Mas em relação à sua colocação, realmente foi um ponto sim da cisterna, porque ela está dentro de um espaço público. Então é de responsabilidade das pessoas dentro desse espaço fazer essa manutenção. Quando perceberam que já fazia tempo que não estava mais escoando água da cisterna, logo eles chamaram, a equipe chamaram a Secretaria de Saúde para verificar o que estava acontecendo, e realmente tinha muito mosquito, muito pernilongo. Foi feita a limpeza dessa caixa, foi recolhido essa água e foi tratada a caixa para não correr o risco de algum ovo ou larvinha ficar grudada no entorno dessa cisterna. Mas é realmente isso que a gente quer que as pessoas nos digam aonde que está o problema, porque nós, aquilo que eu falei, nós não conseguimos entrar na casa das pessoas, mas as pessoas podem ligar para nós e dizer aonde que elas estão vendo que tem foco, aonde que está uma concentração maior de pernilongos, onde é que tem água acumulada, porque foi visível isso. Nós tivemos 3 pontos principais de focos dentro da área aqui da sede do município, e esses 3 pontos é o que estão sendo agora mais vistoriados, estão sendo cuidados. Obrigada, prefeita, pela explanação. E só concluindo aí a fala do vereador e da senhora prefeita, as agentes de saúde, elas estão entrando, elas têm o direito à liberdade, elas estão entrando nos quintais e fazendo a vistoria e comunicando às pessoas se tem algum foco e coisa. Eu tenho acompanhado elas andando, elas vão em mais que uma,
e elas entram nos quintais e fazem a vistoria. Com autorização da família, elas entram, olham, mas aquilo que nós falamos, elas não limpam. Elas nem precisam acompanham. autorização, eu conversei com elas, elas podem entrar assim, quando está a situação, elas estão entrando assim. Mas eu agradeço vocês aqui pela oportunidade, me coloco à disposição quando vocês precisarem, tá? Eu estou à disposição. E qualquer dúvida que gere em relação a esses projetos de lei, por favor, estamos aqui para clarear para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos que estão acompanhando em casa. Agradeço, prefeita, pode ficar à vontade. Solicito ao secretário a lista com o nome dos vereadores inscritos para fazer o uso da palavra na tribuna livre no grande expediente.